A todos. Eu vou falar nessa apresentação sobre o programa Educa Recife, que é o programa de conteúdos educacionais digitais da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. Bom, trazendo um contexto, em 2020 a gente teve o início da pandemia de Covid-19 e a Prefeitura do Recife, assim como todas as outras redes municipais, estaduais, escolas particulares, entraram em suspensão das aulas, né, e começaram o ensino remoto, que o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes no mês seguinte para que pudesse garantir a oferta educacional dos estudantes no período pandêmico. A Prefeitura começou esse processo de educação à distância, mas em julho de 2021 ela quis ampliar esse processo para um programa de ensino híbrido. Então, em julho de 2021, a Secretaria de Educação fez a distribuição de tablets com chips de internet para todos os estudantes a partir do 4º ano do ensino fundamental. Por que ela fez isso? Porque a partir de julho de 2021 começou com um esquema de revezamento dos estudantes nas escolas. Então, alguns estudantes iam alguns dias, outros estudantes iam em outros dias, e os estudantes que estavam em casa precisavam ter acesso às aulas de alguma forma. E esse tablet com os chips de internet tinha um aplicativo que foi desenvolvido chamado Educa Recife, onde eram transmitidas aulas digitais ao vivo para os estudantes, e é disso que vamos falar. Só um ponto que acho importante colocar, que os chips de internet na época foram muito importantes, porque ainda não havia uma legislação nacional que garantia que as escolas tivessem que garantir a acessibilidade, garantir a conectividade dos estudantes. E aí, por que um programa de ensino híbrido, né? A gente se apoia muito na tese da professora Lilian Basic sobre isso. Então, basicamente, híbrido misturado, né? Combinar o melhor do digital com o presencial. Bom, e aí foi criado via decreto a Escola Municipal para Aulas Digitais. Uma escola que eu tenho aqui o prazer de saudar 3 professoras e uma das nossas coordenadoras pedagógicas da escola. Então, um grupo, na época, de 45 professores que ministravam diariamente aulas ao vivo para os estudantes. E como eles ministravam essas aulas, né? A gente fez a construção de estúdios de televisão em um prédio da secretaria. A gente fez a contratação de uma emissora televisiva com uma equipe audiovisual que produzia esses conteúdos e transmitia esses conteúdos através da TV aberta e desse aplicativo do Educa Recife. E aí, no início do programa, a gente tinha uma programação ao vivo diária de 14 horas e 30 minutos. Então, era, de fato, uma programação muito extensa. Então, eram conteúdos de cada uma das disciplinas para cada um dos anos de ensino. Essa era a programação no início que a gente tinha, né? Então, quando a gente fala ali de 1º ao 3º ano, 1 hora, a gente estava falando de 1 hora para o 1º ano, 1 hora para o 2º ano, 1 hora para o 3º ano. Ia se dividindo dentro das disciplinas esse período. E aí, assim que a gente chegava nessas 14 horas e 30 minutos diários. Então, basicamente, aonde acontecia a exibição desses conteúdos? Através do aplicativo do Educa Recife, que os estudantes tinham acesso nesses tablets que foram distribuídos a eles. E aí a gente sempre tinha 2 professores ministrando os conteúdos. Um que, de fato, estava dando ali a aula e um segundo que ficava interagindo com os estudantes através do aplicativo, tirando dúvidas deles. Então a gente tinha exibição na TV Nova Nordeste, na TV da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e no canal do YouTube do Educa Recife, onde ficava um repositório com todos esses conteúdos. Além disso, a gente fazia uma publicação dos planos de aula que eram referenciados desses vídeos no site do Educa Recife para que os professores pudessem utilizar como um recurso adicional. E aí, vou trazer agora para vocês um panorama sobre como ficaram os ciclos desse programa. Então, a gente teve esse primeiro período aí, que foi de julho de 2021 a maio de 2022. Um segundo período, que eu peço perdão, que a data está errada ali, que foi de junho de 2022 a dezembro de 2022, quando a gente tem o retorno dos estudantes para 100% para a sala de aula, né? Então, a partir daquele momento, acabou o esquema de rodízio e todos os estudantes voltaram a ter as aulas presencialmente, que replica toda a estratégia do primeiro período, mas com um projeto piloto de novos componentes, que a Secretaria estava muito interessada em começar a explorar possibilidades de novos saberes com os estudantes, então foi feito esse projeto piloto em um grupo de 8 escolas apenas, e pílulas de aprendizagem, que a gente queria testar se produzir conteúdos menores teria maior efetividade com os estudantes. E aí, após esses 6 meses,
7 meses de análise dessa estratégia, a gente entendeu que a gente precisava dar um fim àquelas aulas ao vivo que aconteciam até então, porque todos os estudantes, eles já estavam nas escolas, então eles não tinham mais aquele tempo para assistir todos aqueles conteúdos de 1 hora e meia, enfim, diariamente. Bom, e aí é quando a gente faz uma reformulação do programa Educa Recife, e a gente passa a produzir vídeos de até 10 minutos, se assemelhando muito aos conteúdos que a gente vê as crianças e os adolescentes assistindo hoje em dia nas redes sociais, com um roteiro prévio, uma edição bastante elaborada, né? Então, anteriormente, o modelo era muito parecido com o de uma aula presencial, em que o professor ele preparava o plano de aula dele e ele chegava para ministrar aquele conteúdo ao vivo, claro, sempre com apoio de slide, algum tipo de interatividade. Mas aqui, com um roteiro prévio, criavam-se novas possibilidades de ficcionais, inclusive, de situações, para que a gente pudesse desenvolver com os estudantes. E aí a gente passou a trabalhar, não por anos de ensino ou por disciplinas, mas de forma temática. Então, por exemplo, a gente teve um conteúdo chamado Revisa Recife, que ele buscava atacar o déficit de aprendizagem de língua portuguesa e matemática que a gente detectou na avaliação externa que os estudantes do Recife fazem. E começamos a trabalhar com novos saberes, ou seja, conteúdos de educação midiática, educação tecnológica, educação ambiental, enfim, foram 12 séries de conteúdos só sobre novos saberes que nós começamos a trabalhar. Então, nesse terceiro período, a gente migrou do conceito de uma aula digital e a gente começou a trabalhar com o conceito de um conteúdo educacional digital. E no final do dia, esse conteúdo educacional digital é um recurso educacional digital. E era muito importante para a gente que a gente tivesse a adesão dos professores nesses conteúdos, né? Então, eles teriam muita dificuldade de trabalhar essas novas temáticas, educação tecnológica, educação midiática, educação ambiental, que não necessariamente eles tinham expertise para trabalhar esses temas. Então, todos os conteúdos que a gente começou a produzir, a gente sempre fazia uma interdisciplinariedade com os componentes curriculares da base comum. Então, trouxe 2 exemplos. Na nossa série de educação tecnológica, o Educatec, nesse episódio a gente falava sobre inteligência artificial, e a gente falava sobre inteligência artificial associada a surgimento e evolução da escrita, que eram temáticas que os professores poderiam trabalhar, por exemplo, numa aula de língua portuguesa, numa aula de história. Na nossa série sobre educação midiática, nossa série Mundo Mídia, esse conteúdo era sobre textos jornalísticos, notícia, reportagem e entrevista, e a gente casava com uma aula de gêneros textuais, por exemplo, de língua portuguesa. Então foi uma estratégia. E a gente entendeu também que, como a gente não tinha mais uma programação horária de a aula de língua portuguesa do 4º ano vai acontecer às 10 da manhã, que a gente precisava buscar outras formas de estratégias de distribuição. Então foi quando a gente começou a investir mais em redes sociais, Instagram, WhatsApp, e publicar catálogos de conteúdos para os professores focados nessas temáticas que a gente gostaria de explorar. Bom, então o artigo como um todo, né, ele faz uma análise se esse programa, a partir de toda a sua evolução, ele foi capaz de complementar e fortalecer a aprendizagem da sala de aula e ampliar os tempos e os espaços de aprendizagem dos estudantes. Ou seja, para que eles consumam esse conteúdo dentro de sala de aula, mas também fora, né, complementando o que eles já viram em sala de aula. E aí, a análise que a gente faz disso, a gente tem uma dificuldade metodológica mesmo em medir isso, porque a partir já do segundo período do programa, os estudantes eles não eram mais obrigados a consumir esse conteúdo, né? Porque eles já estavam na sala de aula. O programa ele começa a funcionar realmente como um recurso, que o professor pode escolher se ele vai utilizar em sala de aula, recomendar ao estudante para assistir em casa ou não. Então, acaba que o nosso canal do YouTube, ele se torna a principal fonte para a gente medir a adesão dos estudantes. Então, por isso, coloquei aí alguns indicadores que a gente utiliza na área de conteúdo para medir a audiência. E que foi o que a gente analisou. E aí, o que a gente percebe nesses 3 períodos? Que, claramente, o primeiro período é onde a gente tinha a maior audiência como um todo, porque o programa era uma novidade, o programa ele era necessário, né? Porque os estudantes não tinham outra forma de garantir a oferta educacional deles. E aí, no momento que os estudantes voltam 100% para as aulas nas escolas, a gente tem uma queda muito grande de todos os nossos indicadores. E aí, no terceiro período, a gente entendeu que a gente precisava fazer essa mudança de estratégia. E aí, a gente vê os nossos indicadores subindo novamente, e muitas vezes até ultrapassando os indicadores do primeiro período. Então, quando a gente faz essa análise aqui,
em que a gente faz uma análise média, né? Então, dividindo pela quantidade de conteúdos que foram produzidos por período, a gente consegue ver isso com bastante clareza, né? Que era melhor a gente produzir muito menos conteúdo do que a gente produzia no primeiro, segundo período ali do programa, mas com muito mais intencionalidade, chegando cada vez mais nos estudantes. Então, o que a gente conclui, né? O primeiro período era muito relevante, no segundo período a gente teve essa queda, e no terceiro período a gente entendeu que a gente precisava se adequar ao novo contexto educacional que estava sendo imposto para nós. Tá? Bom, e aí o programa, eu coloquei aqui que esse foi o terceiro ciclo do programa, de janeiro a dezembro de 2023, mas ele segue até hoje nessa estratégia de formatação de conteúdos, mas no artigo a gente analisou só até o período de dezembro de 2023. Então a gente entende que para a gente continuar cada vez mais alcançando professores e estudantes, que a gente precisa ampliar as estratégias de distribuição. Então a gente começou a fazer toda uma reformulação do aplicativo, que até então ele só conseguia exibir aulas que eram ao vivo, então a gente reformulou ele para conseguir exibir esses conteúdos on demand. A gente está fazendo uma reformulação do nosso ambiente virtual de aprendizagem do Recife, a Unimec, que eu tenho aqui o professor Rinaldo, que é gestor dessa plataforma, para que a gente possa associar os vídeos, os nossos conteúdos a atividades digitais, e assim promover cada vez mais que os estudantes assistam esses conteúdos, fazendo uma reformulação do nosso repositório e ampliando a difusão através das redes sociais e através das nossas UTECs, que são as unidades de tecnologia e educação para a cidadania que a gente tem na cidade do Recife, com professores que diariamente frequentam as escolas, dando apoio aos professores, apoio tecnológico aos professores em atividades de inovação. Então, a gente entende que cada vez mais que a gente tiver a presença desses multiplicadores, levando o que o Educa Recife está produzindo de conteúdo, que a nossa audiência vai crescer e a gente vai conseguir fazer com que mais professores utilizem esse recurso educacional digital. Bom, essas daqui são as nossas redes sociais para vocês assistirem e acompanharem esse conteúdo. Infelizmente, por nós sermos uma rede municipal de ensino de uma prefeitura, a gente está em período eleitoral, essas redes estão vedadas eleitoralmente no momento, mas assim que acabar as eleições, vocês podem conferir todos os nossos conteúdos. E aí convido vocês também, tem todo um artigo mais completo que eu produzi com mais dados sobre esse assunto, se quiserem, o PDF está aí. E essas são minhas redes sociais, caso vocês queiram continuar conversando. Vamos voltar, né?